todos fazendo esta mesma fé e nesta mesma alegria, crendo que Jesus está nesse lugar. Mateus, você que trouxe Bíblia, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 10, versículo de número 19. É uma passagem bem conhecida dos cristãos, bem conhecida do povo de Deus. Mas é através dessa passagem que nós vamos ouvir a voz de Deus. Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 10, versículo 19. Louvado seja Deus. Diz assim a poderosa e bendita palavra do Senhor. 19 não, primeiro, amém? Perdão. Mateus capítulo 10, versículo 1, versículo de número 1. Tem por título a missão dos 12 apóstolos. Versículo 1 está escrito assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Vou repetir mais uma vez. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E toda a igreja diz: amém. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas capítulo 10, versículo de número 19, para nós entrarmos na palavra de Deus. Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Está escrito assim: eis que vos dou poder para pisar em toda a serpente e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em Lucas 10:19, Jesus, ele está falando com 70 homens, 70 discípulos, 70 seguidores seus, dos quais receberam uma missão do Senhor Jesus, como está escrito em Marcos 16:15, quando Jesus disse: ide por todo o mundo. O que quer dizer a palavra ide? A palavra ide também quer dizer vão por todo o mundo, ou por toda a terra, e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando fala a toda criatura, está falando para com os seres humanos, não está falando com a criatura, ou seja, com os animais, não está falando com os peixes, não está falando com os pássaros, não está falando com as árvores e todo tipo de relva verde. Está falando para pregar o Evangelho a todos os seres humanos, dentre todas as nações, independentemente de quem quer que seja, independentemente da religião ou até mesmo do credo religioso. É uma ordem do Senhor: ide, vão por toda a terra e preguem o Evangelho para com toda a humanidade. Quem crê e for batizado, ou quem crê e se arrepender dos seus maus caminhos, serão salvos. Porém, aqueles que não crêem, aqueles que não se arrependerem, serão condenados. Versículo 17 do capítulo 16 de Marcos. Jesus também
ele disse: e esses sinais seguirão aqueles que creem. O que foi que Jesus disse? E esses sinais acompanharão e seguirão aqueles que creem, aqueles que acreditam, aqueles que se arrependeram, aqueles que se entregarem a essa palavra. Em meu nome, olha o que Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, os espíritos malignos, os espíritos caídos, e falarão novas línguas. Jesus dá uma missão a esses 70 homens, e eles saem e agora estão percorrendo muitas províncias pregando a palavra de Deus. Eles se dividem agora em grupo de 2 e estão passando e andando de cidade em cidade, pregando a salvação vinda do Deus Todo-Poderoso, pregando a libertação, pregando a cura, pregando a transformação, pregando aquilo que Jesus disse para eles: ide por todo mundo e pregai, porque o Evangelho ele é completo. O Evangelho ele é encabeçado pela salvação, porque a salvação é a nossa conquista maior. Porque você já parou para imaginar a gente sofrer tanto em cima dessa terra, em um corpo carnal como esse, e quando morrer no fim da vida, a gente ainda sofreu o dobro ou o triplo lá no inferno? Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas que param e diz que inferno não existe. O inferno é aqui na terra onde nós vivemos. Quando as pessoas se deparam com sofrimentos, com tribulações, quando as pessoas se deparam com uma gama, com uma variedade de problemas, aos quais essas pessoas acreditam que não conseguirão vencer. As pessoas param para pensar e dizem: olha, o inferno é aqui. Eu vivo em um inferno. Dentro de lares, entre famílias, tem pessoas que dizem: é melhor estar fora de casa do que estar dentro de casa, porque lá fora, quando eu estou fora, quando eu estou andando no trabalho, escola ou em qualquer outro lugar, é uma paz, mas quando eu chego dentro da minha casa, parece que eu entrei no inferno, por conta de tanto sofrimento, por conta de brigas, por conta de contenda, por conta de afrontas, por conta de vícios, por conta de tanta coisa ruim. Pessoas falam que o inferno é aqui. Ei, mas o inferno não é aqui. Se o inferno fosse semelhante ao que nós vivemos aqui na terra, todo mundo queria ir para o inferno. Sim ou não, igreja? Todo mundo iria querer ir para o inferno. Porque se o inferno fosse semelhante aqui na terra, por quê, pastor? Porque a gente enfrenta problemas, e às vezes problemas, prova de fogo, mas uma hora ou outra vai passar. A gente vai descansar. Então, se o inferno fosse aqui, ninguém queria Jesus para ir morar no céu. Ou se o inferno fosse semelhante ao que nós passamos aqui, passamos, é só de passagem. Todo mundo queria ir para o inferno, porque não precisava sacrificar nada pelo Senhor, sacrificar nada pelos céus, porque os céus ele é ganho através de sacrifício. A salvação ela é de graça, mas temos um preço alto a pagar se quisermos herdar verdadeiramente a salvação. Você entendeu? E aqueles homens agora estão pregando a palavra. Lucas fala de 70 na sua volta. Capítulo de número 10, versículo 19 de Lucas, está falando de 70 homens, 70 discípulos que agora, depois de percorrer várias províncias, várias cidades e vários países, pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho e vendo Jesus Cristo salvando, curando, libertando, transformando, colocando a mão e expulsando, porque
porque a palavra, ela se cumpre na vida daquele que acredita. Em meu nome expulsarão demônios, quaisquer que sejam eles, e falarão novas línguas. Quem está entendendo? Em meu nome o milagre vai acontecer. Em meu nome o milagre vai acontecer. E eles voltam alegres e felizes. Se encontram com Jesus e começam agora a falar das maravilhas que estavam acontecendo. E eles estão alegres porque os demônios obedeciam a sua voz. Estavam felizes porque os espíritos malignos, quando eles levantavam a mão e erguiam a voz no nome de Jesus, eles se sujeitavam a eles. Jesus, no versículo 18 de Lucas ainda, Jesus disse: eu via Satanás como um raio caído do céu. Caído de onde? Eu via Satanás como um raio caído dos céus. Por que foi que Satanás caiu do céu? Por que foi que ele foi expulso do céu? Isso mesmo, porque era rebelde, porque ele era soberbo, porque ele era arrogante, prepotente. Jesus agora olha para esses homens e meio que traz uma repreensão sobre eles. Porque quando Jesus falou, eu vi Satanás cair do céu como um raio, Jesus está querendo dizer, ele caiu porque ele era arrogante, ele caiu porque era prepotente, ele caiu porque encheu o seu coração querendo o lugar de Deus. Ele caiu porque ele se achou melhor e maior do que Deus. Aí quando o Senhor traz essas palavras e diz para eles: olha, não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês. Antes se alegrem por ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque eu vi como o diabo caiu do céu. Sabe por que Jesus disse isso? Para orientar aqueles homens, para orientar aqueles discípulos com respeito à prepotência. Não, se os demônios estão me obedecendo, isso quer dizer que eu sou cara. Isso quer dizer que a glória não tem que ser para Jesus, a glória tem que ser para mim. Satanás, quando quis a glória de Deus, Jesus disse: eu vi quando ele caiu do céu como um raio. Ele foi jogado porque ele quis a glória de Deus. É no meu nome que vocês fazem isso. Não se alegrem por isso, porque eu tenho autoridade para vocês. Se vocês andarem comigo, se vocês crerem, se vocês tiverem vida no altar, é claro que eles vão obedecer a vocês por intermédio do meu nome. Mas não se alegrem, mesmo salvando vidas, mesmo libertando, mesmo curando toda sorte de doença e enfermidade. Não se gloriem por isso, porque vocês só fazem porque eu tenho poder para vocês. Vocês só fazem e executam essa obra porque vocês foram chamados por mim. Mas não se gloriem. Não pensem que vocês são melhores do que ninguém. Eu tenho autoridade para que isso aconteça. Saibam que a glória não é de vocês, a glória é de Deus. Sejam humildes, permaneçam na posição, façam só o que eu mando vocês fazer, mas jamais queiram as glórias para vocês. Você crê que o meu Senhor está conosco nesta noite? Você crê que Ele está aqui? 70 homens foram enviados, agora voltaram. Em Lucas 10, 19. Em Marcos, melhor dizendo, em Mateus, capítulo 10, versículo 1, nós estamos falando da missão dos 12 apóstolos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal.
Versículo 8 do capítulo 10. Curai os enfermos, limpai os leprosos, porque era uma doença típica da época. Ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça fazer o quê? Dai. Nós devemos cobrar para orar por alguém. Nós devemos pedir algo em troca para orar por algum doente ou enfermo? Não. Mas por que não? Porque Jesus, ele não fez isso. Nós devemos pedir pix das pessoas para fazermos uma oração por eles, para irmos na sua casa. Olha, eu até vou, irmão, irmã, mas faça um pix para mim primeiro, para a glória de Deus se manifestar na sua vida. Nós devemos fazer isso, igreja. Nós devemos orar pela salvação que é dada por Deus e é de graça, para que pregamos para outras pessoas. Nós devemos cobrar para curar alguém de uma doença ou de uma enfermidade. Porque em nome de Jesus, igreja, nós curamos. Tem pessoas que dizem, não, pastor, como eu já ouvi muito, principalmente quem tem um pouco de conhecimento, ou conhecimento mínimo da palavra de Deus, quem cura é Deus. Sim, o poder e a autoridade pertence a Ele. Mas a palavra está dizendo que Jesus, Ele chamou os 12 para essa missão. E Ele disse, eis que eu vos dou poder e autoridade, poder sobre todo tipo de espírito maligno e poder sobre todo tipo de enfermidade, poder para curar os doentes e enfermos. Jesus fez o quê? Ele deu. Em meu nome vocês vão fazer, mas Ele vos deu essa autoridade. É dele, porque Ele é dono de toda a autoridade, mas Ele dividiu um pouco com a gente. E Ele disse, olha, curai ou curem os doentes e os enfermos, expulsem os demônios, limpem os leprosos, pessoas com doenças e enfermidades de pele, na pele. De graça vocês receberam, de graça vocês vão dar. Você pode levantar a mão em nome de Jesus. Com essa autoridade você pode curar alguém. Você que não tem uma comunhão com Deus, você pode libertar alguém, porque Jesus, Ele te deu essa autoridade. Você pode ministrar a salvação da vida, porque quem salva é Jesus, mas Ele nos deu autoridade. Eu disse, ide. Aqui está dizendo para esses 12 homens, eu tenho autoridade para vocês irem. Nós estamos falando de 12 homens que foram chamados por Deus e escolhidos para fazer a obra. Nós sabemos que na igreja tem pessoas que foram chamados apenas para a salvação, mas também sabemos que tem aqueles que foram chamados por Deus, como esses 12 homens, e também como aqueles 70 de Lucas 10:19, chamados para irem e fazer. Quem está entendendo? Quem é chamado, igreja, para fazer, não pode parar. A primeira coisa que o Senhor faz na vida de alguém quando Ele chama é preparar. O Senhor Jesus jamais vai enviar alguém para fazer a sua obra, quando eu digo fazer é no geral, sem antes Ele preparar. Pastor, mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Se Jesus te chamou, essa capacidade vem dele. É Ele que vai te dar esse poder e essa autoridade. Pastor, eu mal sei orar. É Ele quem vai te ensinar a orar na pessoa do Espírito Santo de Deus. Por quê? As nações precisam de você.
Você está entendendo? Pessoas na igreja precisam de você. Por isso você foi chamado para fazer. Quem é chamado para fazer, não foi chamado para cruzar os braços e ficar parado. Não foi chamado para ficar lamentando. Não foi chamado para parar diante de uma tristeza, de um desânimo, de uma falta de força. Não! Foi chamado para passar por cima e arrebentar. Quem está entendendo? Jesus chama esses 12 homens como chamou aqueles 70 e enviou. E disse: vocês vão. Esses 12 homens está dizendo: vem cá. Vem cá Pedro. Vem cá Tiago. Vem cá João. Vem cá vocês. Eu chamei vocês para uma grande obra. Eu não chamei vocês para parar e ficar sentado em uma sinagoga de braços cruzados. Eu chamei vocês para sair, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E uma vez que vocês pregam esse Evangelho de poder, os milagres acontecerão gradativamente, porque eu dou autoridade e poder para vocês fazerem. Quem está entendendo? Você crê que pode sair curado daqui nesta noite? Jesus não chama ninguém, ou seja, não envia ninguém antes de preparar. Primeiro ele prepara, primeiro ele orienta, primeiro ele ensina, primeiro ele vai dizer: ó, eu estou enviando vocês para o meio de lobos, eu estou enviando vocês como cordeiros para o matadouro, eu estou enviando vocês para o meio de pessoas perigosas, porque o maior perseguidor da igreja é o diabo. Mas o diabo também levanta pessoas, levanta seres humanos contra a igreja de Deus para parar, porque o diabo não tem prazer na obra de Deus. O diabo não tem prazer na vida de um homem ou de uma mulher que é usado por Deus e que é usada por Deus para salvar outras vidas, para libertar outras vidas, para curar outras vidas, para transformar outras vidas ou para restaurar outras vidas. Ou seja, para conduzir outras vidas até a casa do Senhor. Uma vez que isso acontece, você também estará conduzido para o céu. Você está entendendo? Jesus primeiro ele ensina, primeiro ele molda. Quem era Pedro? Pedro era alguém muito bravo. Pedro era alguém violento, popular. Pedro era alguém que não levava desaforo para casa. Mas uma vez que ele foi chamado, uma vez que ele caminhou com Jesus 3 anos e meio, Pedro se tornou em um cordeiro, em uma ovelha. Pedro não tinha muita leitura. Pedro não, acredito que ao invés de estudar, quando criança, seu pai levou ele para pescar. E ele adquiriu esse legado. Pedro conhecia de mares, de rios, de peixes, de redes, de embarcações. Pedro conhecia de vento. Pedro conhecia de tudo isso dentro de um mar. Mas Pedro mal sabia ler. Por isso que era um homem sem muita cultura. Mas quando ele começa a andar com Jesus, quando ele começa a ser treinado por Jesus, tanto vendo os milagres como ouvindo as palavras do mestre, Pedro foi transformado. Pedro até hoje é tido como o cabeça ou o chefe, aquele que estava à frente dos apóstolos. Você está entendendo? Alguém que o Senhor salvou, alguém que o Senhor resgatou, alguém que o Senhor encheu com o seu Espírito Santo, alguém do qual o Senhor olha e humanamente falando não vê capacidade nenhuma. Fala, como é que esse cara vai pregar a minha palavra? Como é que ele vai expulsar demônio? Como é que ele vai fazer? Primeiro Jesus prepara, primeiro ele molda, primeiro ele ensina, primeiro ele treina, depois ele enche de autoridade e de poder, e depois ele diz: agora vocês estão preparados para tudo que vocês enfrentarão. Vocês serão entregues à morte, vocês serão chicoteados, esbofeteados,
Pessoas zombarão de vocês. Vocês serão presos em prisões, serão arrastados pelas ruas, morrerão por causa da minha palavra. Porque se aconteceu tal coisa, ou se vai acontecer com o mestre, quanto mais com os discípulos. Uma coisa é ser seguidor de Jesus, outra coisa é ser discípulo. Você entendeu? Discípulo, ele foi chamado para fazer. Seguidor foi chamado para a salvação. Vai aprender, vai estar ali, mas foi chamado para a salvação. Tem pessoas que é seguidor, mas tem outros que o Senhor chamou como discípulos. Levantou, deu poder, deu autoridade, deu sabedoria, capacitou, treinou, ensinou, orientou e até disse: no mundo vocês terão aflição, no mundo vocês terão problemas. Vocês estão achando que vai ser fácil pregar a minha palavra? Vai ter tempo que vocês vão estar lá em cima, desejosos, querendo pregar 24 horas, querendo sair nas ruas, querendo entrar nos beijos, falar nas drogas, querendo falar do meu amor. Mas chegarão tempos que a angústia será tanta, que a opressão e a pressão diabólica será tanta em querer parar vocês, que vocês vão olhar e vão até mesmo pensar em parar. Mas vocês não são apenas seguidores, vocês são discípulos. Quem está entendendo? Vocês são discípulos. Mateus capítulo 28, Jesus também diz para esses homens: ide, vão por toda a terra, vão por todo o mundo, ensinem a respeito dessa palavra e desse evangelho a quem quer que vocês encontrar pela frente. Falem dessa palavra, curem, libertem, eles formam, batizem também eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão e façam a obra. Ei, esse ide e esse vão não é para seguidores, é para discípulos. Discípulos, igreja, foi chamado para não retroceder, aconteça o que aconteça, ou aconteça o que acontecer. Discípulo foi chamado para fazer, porque discípulo recebeu a ordem do seu Senhor e ele não pode parar. O único que foi chamado e se acovardou, traiu o seu mestre juntamente com os seus que estavam com ele, foi Judas Iscariotes. Esse foi o único entre os 12. Só um se acovardou, só um negociou a vida do seu mestre, só um não procurou viver aquilo que o seu mestre ensinou, só um procurou não observar, mas a grande maioria observaram a palavra de Deus, observaram o seu mestre, copiaram a ele e foram, porque Jesus também foi, igreja. Há uma diferença de discípulos e seguidores. Seguidores, igreja, são aqueles que esperam as bênçãos chegar em suas vidas. Discípulos, igreja, são aqueles que receberam essa autoridade do Espírito Santo, que receberam essa ordem, que receberam esse ide, que receberam o poder e a autoridade. Discípulos, só eles saem por todos os lugares com a capacidade, a autoridade, a unção e a ousadia de abençoar outras pessoas. Quem está entendendo? Discípulos abençoam as pessoas por onde quer que eles passam. Seguidor espera apenas pelas bênçãos. Há uma grande diferença, igreja. Seguidor não faz o ide do Senhor Jesus. Seguidor só senta e espera as coisas acontecerem em sua vida. Seguidor só senta e adora. Discípulo, tanto ele adora como ele vai. Discípulo não pode sentar e cruzar os braços.
discípulos não têm o privilégio que os seguidores têm. O que Jesus ensinou para os discípulos, Ele não ensinou para os seguidores. O que Ele disse, o que Ele deu para os discípulos, igreja, Ele não deu para os seguidores. Quem está entendendo? O discípulo é aquele que usa de autoridade, coloca a mão na cabeça de alguém e vê o milagre acontecer. O seguidor é aquele que espera o discípulo colocar a mão nele, ou pede ajuda em oração. Você entendeu? Tem discípulos aqui nesta noite? Tem seguidores aqui nesta noite? Jesus é bom, igreja. Os seguidores, eles não têm o privilégio de parar, sentar. Eles não têm o privilégio de cruzar os braços, de parar para descansar. Os discípulos é aqueles que vivem a percorrer a terra. É aqueles que vivem pregando a palavra de Deus, que vivem fazendo o verdadeiro ID do Senhor. As perseguições vêm, os problemas vêm, as lutas vêm, o diabo vem, o ser humano vem, palavras contrárias vêm, palavras de desânimo vem, a voz do diabo fala no ouvido: você não vai, você não consegue, você não tem capacidade, olha de onde você veio, olha de onde você surgiu, olha quem era você, observa o teu pai, observa a tua mãe, olha para a tua vida, olha de onde você saiu. Não vá, porque você não pode. Só que o discípulo que tem convicção no seu coração, ele até olha para o lugar de onde ele saiu. Ele olha para o céu, glorifica o nome do Senhor e diz: graças eu te dou, Pai eterno. Porque um dia eu não era nada. Um dia as pessoas me reconheciam por alguém ruim que eu era, ou por algo ruim que eu fazia e praticava. Hoje, ainda que o inferno tente mostrar o meu passado, ele não me para mais, porque hoje eu sou discípulo. Eu olho para o meu passado e louvo o nome do Senhor, porque Deus me levantou e me deu autoridade e poder, e nem Satanás é capaz de me parar. Quanto mais o passado perturbador que eu tive, hoje é só vitória. O passado ficou na minha vida só para me saber de onde foi que eu vim, de onde foi que o Senhor me tirou. E o Senhor me tirou de lá para ser discípulo. Quem era Mateus? Mateus aprendia por Levi. Quem era ele? Era um judeu que trabalhava para Roma na coletoria. Era um judeu que, segundo os judeus, como ele cobrava imposto dos próprios judeus, ele era tido como ladrão, ele era tido como traidor da pátria, porque ele estava trabalhando na tesouraria, na coletoria para Roma, os grandes opressores do povo de Deus. Ele era tido como ladrão e como traidor. Era isso que estava na sua vida. Mas um dia, em meio a uns 200 homens com chapéus iguais, barbas iguais, praticamente gêmeos, judeus parecidos, 200 homens ou um pouco mais de cobradores de impostos, Jesus passa, olha para ele e diz: Levi, segue-me. Agora não vou te chamar mais de Levi, vou te chamar agora de Mateus. E a partir dali Jesus chamou para que ele se tornasse um discípulo dele, um apóstolo dele, igreja. Não apenas um seguidor, mas Jesus chamou ele para fazer, para ir em busca das almas. Jesus me chamou, igreja. Você tem um chamado. Você não foi chamado. Você não é chamado discípulo, ou trazendo para os nossos dias, ou discípula para cruzar os braços, só para vir na igreja nos dias de culto. Você foi chamado
chamada para convidar outras pessoas, para ganhar outras almas. Tem alguém necessitando ali de uma cura, de um milagre? Tem alguém perturbado ali por conta de uma obra de macumba, por espíritos malignos? Você foi chamado, você que é discípulo, você que é discípula, para levantar a mão, chegar ali, se prontificar diante do Senhor e dizer em nome de Jesus: espírito maligno, deixa o corpo desse homem, deixa o corpo dessa mulher agora e sai. E eles têm que te obedecer. Eles têm que te obedecer. Os seguidores não, porque não têm essa autoridade. Estão ali para receber, estão ali para ser salvos, para ser curados, para ser transformados. Os discípulos são aqueles que vão e vão fazer, porque ele disse: vocês vão. Ele chamou, tanto em Mateus como aqueles 70 que ele enviou. E agora em Lucas 19 estão voltando. Jesus mais uma vez reforça: eis que vos dei poder e autoridade, eis que eu dei poder para vocês, e vocês vão expulsar os demônios, os espíritos malignos, vocês vão curar os doentes enfermos, toda doença de enfermidade, vocês vão dar de graça aquilo que vocês receberam de graça, porque um dia vocês também. Está falando com esses 12 homens, está falando com esses 70, porque depois começou a se multiplicar, começaram a ir. Deus começou, porque assim como Mateus está dizendo no capítulo 28, ide, foi Jesus quem disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Você está entendendo? Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e ensinem eles em toda a palavra de Deus, porque assim como vocês foram enviados para fazer, eles também serão enviados para fazer a minha obra. Você que é discípulo, você que é discípula, nós que estamos aqui, nós somos chamados para nos levantar. Tem alguém doente? Chamou você ou insinuou que precisa de um milagre ou de uma oração? Você pode se prontificar, porque você é discípulo. Discípulo não pode dar o prazer de ter alguém doente ali, insinuar alguém, chamar, e ele parar e dizer: não, eu não vou. Chama o pastor é quem tem autoridade. Pastor, por quê? Se o pastor é discípulo também, por que só o pastor? Você está entendendo? Agora, uma coisa é saber distinguir. Se você é discípulo, discípulo foi chamado para fazer, não apenas para estar. Discípulo foi chamado para ir, para enfrentar todo tipo de problemas e não parar, assim como aconteceu com eles. Isso tem que ser discernido entre nós. Eu, por exemplo, eu tenho que parar para olhar para mim, de olho na palavra de Deus, com atenção na palavra, e tenho que saber quem eu sou. Eu sou o quê? Eu sou discípulo ou eu sou seguidor? Se eu sou discípulo, eu vou fazer e não vou temer, porque a autoridade é minha. Mas se eu sou seguidor, eu vou só esperar, eu vou só ouvir os testemunhos, eu vou só receber, eu vou só aguardar as bênçãos sobre a minha vida, eu vou só, na multiplicação dos pães e peixes, só pegar o meu pão e o meu peixe. Mas se eu sou discípulo, eu vou pegar um daquele cesto e vou sair distribuindo no meio do povo. Eu vou sair passando peixe e vou sair passando pão para aquele povo. Você está entendendo? Discípulo serve, seguidor apenas recebe a bênção. É uma pergunta que Deus nos faz nesta noite. Você não vai responder em alta voz, você vai responder para você. Você é discípulo ou você é seguidor? Nenhum desses é vergonhoso você ser. Não, é melhor eu dizer que sou
discípulo. Não, para ser discípulo, você tem que se encaixar nessa palavra. Você tem que ir, tem que fazer sem medo, sem temer. Tem que orar, tem que expulsar demônios. O leproso chega diante de vocês, tem que colocar a mão sobre ele e dizer: seja limpo em nome de Jesus. Chega alguém com dor de cabeça perto de você, tem que colocar a mão, pôr a mão sobre ele e falar: seja curado, seja livre dessa dor de cabeça em nome de Jesus. Chega alguém canceroso, a medicina já desenganou, já fez a químio, já fez rádio, já fez um monte de coisa e nada disso agora foi obrigado a parar. Se você é um seguidor, se encaixa nessa palavra, você chega dentro daquela pessoa em estado terminal, com aquele câncer que está me matando, e vai dizer: em nome de Jesus, câncer, tudo que acontecer aqui vai ser para a glória de Deus. Se o Senhor quiser curar essa pessoa agora, que ela seja curada em nome de Jesus, para que o nome seja glorificado. Mas se for para levar ela através dessa doença, para que o nome seja glorificado, se a vontade dele vai acontecer. Mas se não for, seja curada agora em nome de Jesus de Nazaré. Chega alguém na sua frente, ou alguém manda te chamar, ou você fica sabendo que ali tem alguém manifestado como um espírito maligno, daquele bravo, daquele furioso, daquele que se denomina de esquerda, que não gosta de ninguém, e está lá, furioso, querendo beber sangue, querendo matar, manifestado na pessoa. Se você é discípulo, você olha e fala: Jesus, sei que o Senhor já está comigo, sei que a autoridade o Senhor já me deu, eu sei que Ele vai ter que respeitar a autoridade que está em mim, eu sei que Ele vai ter que se dobrar diante da tua glória e do teu nome. Demônio amarrado com toda a tua força quebrada, quebra as tuas forças agora. Mas eu não quero saber quem é você, em nome de Jesus. Amarrado com toda a força quebrada, sendo queimado, deixa o corpo dele no corpo dela agora. Ele tem que obedecer, igreja. Seguidor consegue fazer isso? Só os discípulos, igreja. Não é vergonhoso você parar para olhar e falar: não, pastor, dentro dessa palavra eu sou apenas um seguidor ou uma seguidora. Eu sigo a Jesus fielmente. Eu estou aprendendo a sua palavra. Eu estou garantindo a minha salvação dia a dia. Eu estou na igreja, mas estou adorando ao Senhor. Eu sou um seguidor ou uma seguidora. Glória a Deus e aleluias, que você está lutando para ir para o sonho que você crê através da sua fé. Mas se você foi chamado para fazer, você é discípulo. É vergonhoso você recuar. É vergonhoso você receber um hit, um faça, e você falar: quero não, vou não. Quem lembra daquele hit? É um hit mundano que fez sucesso há uns anos atrás. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Mudando: vou não, quero não, posso não, minha coragem não deixa não. Quem está entendendo? Já pensou o discípulo falando isso? Lá nos mundanos eram as mulheres. Mulher, deixa eu ir jogar bola com os meus amigos. A mulher só: sai para tu ver. E aí? Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Já pensou Jesus falando para um discípulo? Todo discípulo covarde, ele é Judas. Judas recebeu, mas Judas disse: vou não, quero não, posso não, nem vou salvar, nem vou curar, nem vou libertar, eu vou vender o meu mestre, eu vou negociar por algumas moedas de prata. Foi mais fácil ouvir a voz do diabo e vender Jesus do que sair por todo mundo, libertar. Igreja, a maior, vamos colocar depois da salvação aqui na terra, para um discípulo, a maior dádiva de um discípulo é ganhar uma alma para o reino de Deus. É a maior dádiva, igreja, é o maior presente, é a maior alegria, a maior felicidade. A palavra diz que o céu entra em festa. A festa do céu quando o pecador se arrepende.
Você está entendendo? Eis a pergunta: discípulo ou apenas um seguidor? Está para abençoar ou está apenas para ser abençoado? Está para fazer, para executar as ordens do mestre, o que é um grande privilégio para nós? Ou só está para observar os outros fazendo? Igreja, isso aqui é forte. A igreja, no geral, em nossos dias, não valorizam mais essa palavra. Querem fazer o ide sim, só em cima de um altar, ganhando para pregar, cobrando para pregar. Daqui para ali no Benedito 1, tem muitos que só vão se for de Uber. Estou falando de pregadores, pessoas que dizem que são discípulos. Nem todo pregador é discípulo. O pregador que cobra pela palavra de Deus, ele não é discípulo. Esse daí também não é seguidor. Esse daí já é um louco devorador. Porque o seguidor é aquele que está ali para adorar e para receber. O discípulo é aquele que está para fazer. E fazer sem cobrar. Porque Jesus disse: façam tudo isso. Expulsem os demônios, curem os enfermos, purifiquem os leprosos. Mas façam de graça. Não cobrem nada de ninguém. Porque um dia vocês também estavam dessa forma, tanto físico como espiritual. E eu cheguei, trouxe a salvação sobre vocês, eu trouxe a cura, eu trouxe o milagre, eu purifiquei a vida de vocês, eu treinei vocês, eu dei autoridade a vocês de poder. Vocês agora vão. Mas não é para cobrar nada de ninguém, porque eu não cobrei pela cura que eu efetuei na vida de vocês. Vocês estão entendendo, igreja? O discípulo, ele se levanta para fazer, ele deseja fazer. Ah, mas eu vou ser chicoteado, minhas costas vai queimar, eu vou para o tronco, eu vou ser humilhado, vou ser envergonhado, irão socar a minha cara. Isso é teoria. Mas lá eles apanhavam mesmo. Hoje, graças a Deus, não apanha não, né, irmã Adriana? Prega a palavra, ninguém apanha. Mas lá atrás, os discípulos, pelos prefeitos, governadores, perseguidores, que não serviam a Deus, amarravam o tronco, chicoteavam, arrastavam pelas ruas, penduravam em cruz, queimavam, matavam, degolavam, cortavam ao meio, como por exemplo o apóstolo Tiago. Meu Deus do céu, pastor, mas ser discípulo é isso? Em nossos dias é enfrentar muitos problemas, mas não parar. Paulo, por exemplo, últimos 2 anos de vida passou na prisão em Roma, na prisão de Roma, igreja, preso, mas continuava livre no seu espírito e escrevendo carta para outras igrejas, aconselhando outros crentes, e ele estava preso. Primeira coisa, já é para ele ter parado. É ou não é? Eu estou fazendo a obra de Deus e Deus já me livrou da prisão. Eu já apanhei tanto, já fui tanto humilhado, já fui tanto envergonhado, já passei fome, já sofri naufrágio, já passei frio, já fui arrastado pelas ruas. Cobra já me picou, esperava a minha morte, já fui jogado, tiro como morro, de cima de penhasco. Senhor! Mas Paulo era discípulo, igreja. Ele não parou, ele não desanimou. E eu e você enfrentamos tanto o que para a gente querer parar? O que é que nós enfrentamos? Pelo amor de Deus, o que é que nós passamos? Tem casa, tem comida, tem roupa lavada. Ninguém anda correndo atrás da gente para prender, jogar na prisão, esbofetear. A gente é livre para passar na rua, para parar diante de qualquer pessoa e falar do amor de Deus para eles. A gente tem casa, tem comida, tem roupa lavada. A gente é tanta coisa, é um conforto terrível. É TV na parede maior que uma parede dessa, parece um cinema, é som, é smartphone do bom, do caro. Esse é o
É um, dois, não sei o que. Isso aqui é o quê? Hã? É um jogo dos praios. Nem o YouTube quer pegar nele mais. Que já está bem atrasado. Mas eu creio que vocês têm melhor do que esse. Se a minha polícia não levantar o dela ali, eu desço até voltar com isso aqui. Você tem que ser melhor do que esse, igreja. O que é que falta mesmo para nós? Quer tomar um açaí? É só passar o zap. Quer comer um lanche? É só pedir na porta? Ou é só reunir a família? Chamar o Uber? Olha, todo mundo importante, irmã Luísa. E agora a família toda. Tem Uber que não cresce para poder. É um monte de gente no carro. O carro chega e sai se arrastando, topado. Família toda chega na pizzaria, junta 3, 4 mesas, reúne a família, come que dorme na mesa da pizzaria. O que é que falta para essa geração de discípulos? Não querer fazer o íntimo do Senhor. Quem foi chamado, quem é Senhor, é Senhor, mas nós somos discípulos. Não devemos nos levantar. Qual é a nossa dificuldade, igreja? Qual é a nossa dificuldade? Do que é que nós precisamos? Somos cheios do Espírito Santo. Somos cheios do poder de Deus e de autoridade, ao ponto de falar e o capeta se dobrar e bater em retirada. O que é que nos falta mesmo para prosseguir fazendo a obra de Deus? Fica de pé se você que pode, em nome de Jesus. Discípulos versus seguidores. Se você foi chamado para seguir, siga. Siga em nome de Jesus. Se você foi chamado para fazer, faça. Porque Jesus está voltando. Poderá chegar um dia em que nós podemos parar para querer fazer e ser tarde demais. Vamos orar a Deus. Eu creio que através dessa palavra aqui que nós temos, a respeito de cura, libertação, transformação, purificação, eu creio que quem entrou aqui doente vai sair curado em nome de Jesus. Eu profetizo, igreja, na unção e na direção dessa palavra, amém? Não é porque eu sou profeta, não. Eu profetizo na unção dessa palavra, porque essa palavra tem poder. Mas como também eu tenho autoridade, eu vou dizer para você que entrou aqui doente, que entrou aqui com problema, que entrou aqui com algum vício, que chega aqui com algum tipo de problema sobre a tua vida. Eu vou declarar na unção dessa palavra e com autoridade: sejam curados em nome de Jesus, sejam salvos em nome de Jesus, sejam transformados em nome de Jesus, sejam libertos em nome de Jesus, sejam sarados em nome de Jesus, porque Ele me deu autoridade. Oremos ao Senhor. Pai eterno, em nome de Jesus, meu Deus. Discípulos e seguidores, estamos aqui nessa noite, meu Deus, aprendendo de Ti, aprendendo do Senhor, que não podemos parar, nós somos discípulos, como também os seguidores não podem parar, porque eles dependem do Senhor, meu Deus, eles dependem de Ti, Pai eterno. Os discípulos são aqueles que saem, que fazem, que abençoam as pessoas, sendo abençoados pelo Senhor. Seguidores são aqueles que, através do Senhor, o Senhor usa os discípulos para determinar, usar de autoridade, meu Deus, sobre a vida deles e abençoar em nome de Jesus. Pai eterno, em nome do Senhor, que nós possamos nos levantar a cada dia. Quem é discípulo, meu Deus, precisa se levantar e dizer: não, Satanás, pior, os meus irmãos passaram, pior, coisas piores eles enfrentaram, eu não enfrento praticamente nada, eu sou abençoado. O que me impede de fazer, de estar,
de convidar pessoas, de sair na rua, de chamar, o que me pede propagar o Evangelho, o que me pede, Deus, curar as pessoas, o que me pede fazer. Pai eterno e santo, em nome de Jesus, assim como o diabo se levantou para parar a igreja no passado, ele quer parar hoje também. Ele não vai parar, Deus, ele não vai se levantar, meu Deus, para parar aqueles que não fazem. Ele vai se levantar para parar aqueles que fazem. Portanto, nesta noite, que haja vida, meu Deus, em nós, e vida em abundância. Que a tristeza se torne alegria. Que o Senhor continue trabalhando em nosso meio e abençoando essa igreja e esse povo, guardando os que trabalham, guardando, meu Pai, os que estudam, indo de encontro e curando aos enfermos e doentes, porque Tu és o nosso Deus. E aqui nós entendemos, meu Deus, que não podemos nos dar o luxo de parar diante da tela de um celular e só esperar, diante da tela de uma TV e só esperar, porque nós somos discípulos. Discípulos não têm muito luxo, queridos, não tem muito tempo. Discípulo não pode cruzar os braços. Discípulos, meu Deus, não pode se deitar por muito tempo para dormir, tem que estar sempre ativa. Meu Deus, esse povo, em nome de Jesus, aqueles que entraram com alguma dor, com algum tipo de doença, com algum tipo de problema, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, saiam daqui todos curados e libertos, todos transformados e cheios do Espírito Santo de Deus. Saiam daqui, meu Pai, cheios da Tua glória e da Tua graça, porque em nome de Jesus, toda obra do mal, na unção e direção dessa palavra, já caiu por terra. Portanto, meu Deus, eu oro e abençoo essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, oramos, meu Deus, e apresentamos esse material que está aqui na frente. Essas garrafas com águas, esses envelopes que ainda se encontram aqui, essas fotografias, carteira de trabalho, enfim, entra com providência, em nome de Jesus Cristo, porque Tu és o nosso Deus, e nós usamos de autoridade, meu Deus, como discípulos do Senhor, e repreendemos todo o mal, e determinamos na unção dessa palavra, que as portas dentre todas as áreas das nossas vidas já estão abertas, e toda preocupação, meu Deus, já caiu por terra. Pai nosso que estás nos céus,